No planejamento sucessório, o tema de hoje, então, são os tributos, especificamente o ITBI. Bem, para começar, vamos dizer, então, que nós falamos já de alguns aspectos familiares no planejamento sucessório e estamos falando agora dos tributos, qual a relevância dos tributos nesse processo de transmissão de herança. Bem, nós sabemos que existem pelo menos 3 formas de passar a herança de pai para filho. O tradicional, como já falamos, é o inventário. Deixar tudo para depois da morte dos autores da herança, dos que produziram a herança, e lá então fazer o inventário dos bens. É o meio que se fazia desde séculos passados, né? Um método tradicional, mas que nós já falamos que hoje não se mostra mais um método adequado, porque naquela época nós já falamos que as famílias tinham uma identidade, o curso de tributos era muito pequeno, então não havia problema, podia-se deixar tudo depois do óbito, fazer o inventário e aí era a função mais prática. Hoje não é mais. Hoje então nós temos que mudar um pouco esse paradigma que vem sendo tratado até aqui. Mas assim mesmo, então, vamos dizer, nós temos o método então do inventário, que pode ser precedido de testamento, né? Temos um método de venda dos bens de pais para filhos e temos um método então da doação de bens de pais para filhos. Hoje nós vamos falar nesse módulo, nesse vídeo, sobre o ITBI. Então nós estamos falando da venda. No próximo vídeo será sobre a questão da doação e do inventário, que é onde incide então o imposto estadual, que é o ITCD. O ITBI, então, que é o imposto de transmissão de imóveis e intervivos, isso é, entre pessoas vivas, que transfere um bem para outro, se for feito, então, na modalidade convencional, isto é, o pai vendendo um imóvel para o seu filho, porque a lei permite. O Código Civil, no artigo 496, autoriza a venda de pai para filho, desde que tenha anuência dos demais filhos e do cônjuge. Essa é a condição para vender de pai para filho. Então, não há impedimento quanto a isso. Bom, 2 pontos assim de plano já se observa. Primeiro, para fazer uma venda de pai para filho, o filho ele deverá ter recurso para comprar, ou pelo menos justificar isso no seu imposto de renda. Porque na medida que vai se adquirir alguma coisa, terá que ter o caixa, senão não tem como justificar isso no imposto de renda e terá problemas que podem ser entendidos, e isso é automático, né? Se alguém compra algo que não tem caixa no imposto de renda, supõe-se que teve renda. Então haverá uma aplicação, digamos, de penalidade, tributo, enfim, sobre uma fraude que ocorreu, embora pode não ter tido, digamos, a intenção, né? Mas uma venda simulada traz essas consequências. Então, de fato, precisa então ter caixa. Muito bem. Mas digamos que o filho possa ter justificado de alguma forma essa receita e possa ter a receita, de fato, para adquirir. Nós temos um problema do ITBI. Então, o ITBI, ele incide em toda e qualquer venda de bens imóveis. Ele só não incide na transferência, então, do sócio que foi integralizar seu capital. Quando for tirar o bem da pessoa física, de um dos sócios da holding ou de qualquer empresa, se aplica a mesma regra, então não há incidência, porque a lei estabelece, o Código Tributário estabelece isso no artigo 37, que não há incidência de nenhum imposto, salvo uma hipótese, digamos, que não vamos abordar agora, abordar um momento oportuno. Mas enfim, então, passar de propriedade da física para a jurídica não incide, porque a lei determinou que não há incidência. Porém, passar de propriedade para um terceiro,
nem que seja de pai para filho, a incidência do ITBI, no caso, então, de venda de bens imóveis. Muito bem. Todavia, se o casal integrar seu capital com seus bens na pessoa física, da física para a jurídica, e nele integrar seu capital, depois, na medida que vai se vender, na hipótese de venda, estou falando, que vai se vender cotas para os filhos, não há incidência de ITBI, que não há previsão legal para isso. A previsão legal é simplesmente fato gerador na venda de bens imóveis. Venda de bens móveis não há incidência de ITBI. Então, na venda de cotas de pai para filho, não tem problema de ITBI. Tem a regra de obedecer, digamos que a anuência dos demais irmãos, né, para fazer a venda, mas não é incidência de ITBI. Então, nesse ponto se observa uma economia tributária visível. Você vai vender o bem imóvel de pai para filho, tem incidência de ITBI. Você vai vender, passar para a jurídica, depois passar as cotas, não tem incidência de ITBI. Então, essa é uma diferença relevante que nós já esclarecemos, que não é uma aplicação, digamos assim, não é uma regra. A regra não é a venda de pai para filho, porque tem que ter caixa. Isso não é a situação normal. São situações possíveis, né? Contudo, falando-se em cotas, é possível vender as cotas e de alguma forma, digamos, ter um cronograma de integralização, de pagamento. Então, no seu imposto de renda, pode ser vendido essas cotas em 10 parcelas anuais e nesse período pode obter caixa para fazer isso. Então, o ITBI é o imposto que incide sobre a venda de bens imóveis. Na venda de cotas não incide ITBI. E na transferência da pessoa física para a jurídica também não tem ITBI, porque não ocorre fato gerador, não há incidência tributária por previsão expressa da lei. Então, o modelo de transferência por venda, embora não muito utilizado e nem todas as situações é cabível, não há incidência de tributo na venda de pai para filho do ITBI. Então, quanto ao ITBI, a questão principal é saber a questão do imposto de renda. Tem renda, tem receita na pessoa física para aquisição de cotas? Então, essa é a relevância. O ITBI não tem, mas tem uma ligação direta então, com o imposto de renda. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ITCD. Que o ITCD, além no caso da doação de cotas de pai para filho, né, que nós vamos abordar esse assunto, há também incidência no caso de inventário e há também implicação no caso da integralização de capital, quando um dos cônjuges não é sócio da empresa, que há, teoricamente, o entendimento do fisco que estaria havendo doação. Mas isso é tema para o próximo vídeo, que falaremos então especificamente do ITCD. Por hoje era isso, quero agradecer e até o próximo vídeo. Até lá!